Bom, boa tarde, né? Boa tarde, Sandra. Obrigada pelo convite, né? Pela parceria da doutora Renata com a doutora Fabíola, né? A doutora Renata no próprio município com a gente ali, na construção do fluxo, nos estudos de casos, né? A doutora Fabíola agora com a questão do termo de cooperação com o município, que a diretoria também está fazendo parte, né? Trazendo discussões, a produção de uma cartilha sobre a violência contra a mulher. Fantástico. E que isso já chegou na escola, quer dizer, o espaço inicial, né, os agentes, que eram os agentes comunitários de saúde, agora a gente está aí com os nossos gestores, professores, enfim, é uma parceria, né, bem interessante. Bom, né, meu nome é Daniela, sou supervisora de ensino da diretoria de Jacareí. A diretoria abrange 6 municípios. E eu vou falar um pouquinho, né, de como foi o engajamento da diretoria de ensino nesse processo, né, de 2014 para cá. Nós temos sim, né, um fluxograma de atendimento à criança e adolescente vítima de violência sexual, né? A gente vai falar da extensão desse fluxo também para outros municípios, porque isso já aconteceu, né? E aí a gente não pode deixar de falar da questão do projeto da mediação escolar e comunitária, porque o tema violência sexual, aliás, todo tipo de violência, a gente tem que trazer para a questão do projeto da mediação pelo próprio desenvolvimento integral das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Né? A gente está falando tanto de aprendizagem socioemocional, como ficam crianças e adolescentes, né, vítimas de violência. E, na verdade, a gente não consegue ensinar nada. Na verdade, eles é que não conseguem aprender nada se tiverem envolvidos numa situação de violência doméstica, principalmente se for uma questão de abuso. Né? Então, o desintegral já começa daí. A desintegração educacional já começa daí. E aí, a gente tem aí os nossos atores na diretoria de ensino, né? Claro, dentro da própria diretoria, eu, a PCNP Cíntia, a Mariana, que integra a gestão regional do Sistema de Proteção Escolar, e nas escolas o vice-diretor e o professor mediador escolar, que são os nossos divulgadores multiplicadores do fluxo para essa comunidade escolar. E eu queria chamar a atenção dessa questão dessa multiplicação, para a comunidade escolar. O fluxo, né, foi uma provocação que a doutora Renata sempre fez conosco, com toda a rede, né? A importância dos pais, dos alunos conhecerem esse fluxo e a sua finalidade, a finalidade de proteção. Né? Então, assim, essa é a principal finalidade do fluxo. Toda vez que a gente se depara com um caso na escola, né, principalmente porque a revelação espontânea ela acontece sim muito na escola, né? A gente tem essa notícia, essa devolutiva, tá? Os nossos gestores, os nossos professores entram em contato conosco com frequência. Então, assim, e diante dos casos que nos chegam, a gente tem que sempre lembrar, o nosso fluxo é protetivo, então vamos pensar. Né? Porque não é a questão da criminalização, não, é a questão da proteção. E a escola dentro da rede, né? Não é a escola e a rede, é a escola dentro. Isso também eu acho que assim, é uma mudança de concepção. Né? Eu fazer parte de uma rede de proteção, eu dialogar, eu conheço pessoas, eu agrego valores, né? Isso é uma coisa que trouxe para nós da educação muitas aprendizagens, porque nós aprendemos no trabalho em rede, né? Assim como outros atores também aprendem, nós também aprendemos e muito. Então vamos lá. As orientações técnicas, né? Aonde está o nosso espaço de formação continuada. Então, assim, nós temos, né, aí os nossos encontros com professores mediadores, com vices-diretores, para discussão da questão não só do fluxo em si, mas o princípio de proteção integral, né, o reconhecimento do princípio de proteção integral. Então, assim, a escola hoje, ela reconhece de fato esse princípio? Ela reconhece a necessidade de se trabalhar, né, de forma ali, uma intenção pedagógica com a questão dos direitos humanos? A gente vem trazer essa inquietação, né, reconhecer essa criança, esse adolescente como sujeito de direito. É totalmente diferente, eles não são objetos. Né? Então, assim, a gente faz com eles, né? A gente vai, eu vou trazer a questão
da experiência que a gente teve com os alunos do ensino médio de uma escola estadual em parceria com o Instituto Liberta, né? Então, assim, a metodologia é fazer com os adolescentes, né? Não é a gente trazer a metodologia pronto, olha, nessa primeira roda de conversa a gente vai fazer isso, isso, isso. Não, a gente vai discutir com os adolescentes, né? Dar realmente um outro contexto de aprendizagem. A constituição da escola como espaço de identificação de sinais de violência, né? É começar a criar uma observação mais apurada, né? Não é qualquer observação. Quais são os comportamentos que sinalizam para? Então, assim, nós já tivemos inúmeros casos, mas assim, vai chamando a atenção, a gente começa, o olhar começa a ser apurado, então, algumas situações, os professores, os gestores, eles vão começando a observar e a trazer para a discussão, né? A gente, por exemplo, já teve uma adolescente que a professora mediadora, ela começou a perceber que essa adolescente, ela ia até a cantina e ela pagava, né, doces, lanches, enfim, para muitos outros colegas. Então, assim, da onde vinha todo aquele dinheiro, né? Então, ela começou a observar, fazer uma abordagem cuidadosa, até que um dia a menina, na verdade, ela era abusada, né, por alguém de casa, né? Se eu não me engano, era o avô, e aí ele dava o dinheiro. Então, assim, e ela também não percebia aquilo como uma violência, né? A questão da violência disfarçada de carinho. E o quanto uma observação apurada, você começa a apurar o comportamento dos adolescentes, né? As conversas entre eles. Por que uma adolescente, você vem sempre, ela durante o intervalo, ela não quer sair da sala de aula? O que é que está acontecendo com aquela adolescente, né? Então, assim, ela está sempre isolada, né? A relação dela com a família. Então, isso acaba sendo objeto de estudo e objeto de intervenção, tá? Vamos falar um pouquinho do monitoramento do fluxo de violência sexual contra criança e adolescente. Nós, em Jacareí, né, a partir da construção do fluxo, né, a gente se reúne, faz parte, eu integro, junto com a Cíntia, PCNP, uma comissão de monitoramento do fluxo. A gente, além de estudar, né, traz alguns casos para estudo, né? Às vezes a gente percebe algumas lacunas que realmente ali não foram, digamos, aquele caso, olha, por que esse caso foi um caso de sucesso? Por que esse caso talvez não tenha tanto sucesso? O que de repente poderia ser realinhado entre os serviços, né? Só a título de contribuição, legal você trazer esse ponto, porque a gente costuma dizer que o fluxo é vivo. O fluxo que a gente desenhou em 2015 já mudou incontáveis vezes, e o que ele é hoje pode não ser amanhã, porque exatamente por conta desse monitoramento permanente que vai se identificando lacunas e formas de melhorar o atendimento. Ele vai sendo aprimorado no decorrer do tempo, né? Sim. Então, assim, essa comissão, ela se reúne mensalmente, né? Diretoria de Ensino, Secretaria Municipal de Educação, Assistência Social, Saúde, tanto a assistência social quanto a saúde, seus atores da proteção básica, da proteção especial. Então, assim, isso é formação continuada. Essa reunião de comissão é formação continuada, porque todos eles trazem situações, trazem conhecimentos, saberes, e a gente vai agregando, né? Vai explicando o que é. Por exemplo, hoje a gente tem nossos diversos atores da rede de proteção que sabem o que é o sistema de proteção escolar e qual é a finalidade dele dentro da diretoria de ensino de Jacareí, junto com as escolas, né? Porque é um sistema, não, né? Não somos só nós da diretoria, tem muitas outras pessoas envolvidas, né? Que bom, fico feliz em saber. Que bom, obrigada. Uma outra coisa que aconteceu conosco em Jacareí, que assim também foi muito interessante, porque assim a gente vai se apropriando da questão do fluxo, do protocolo de atendimento. E assim,
Eu gostaria de ressaltar aqui, porque assim, a gente sempre tem um trabalho, né, as nossas orientações técnicas, a gente sempre fala das práticas restaurativas diante da violência, de qualquer tipo de violência, da importância da acolhida na escola, né, e aí eu gostaria de trazer a questão do material do Dr. Antônio Osório, produzido em parceria, né, o Dr. Osório é um promotor de justiça também, parceria do Ministério Público com a Secretaria, né, temos 2 materiais, em 2012, um em 2018, e o de 2018 fala sobre o fluxo, a importância, como é importante eu ter um protocolo de atendimento. Na verdade, o nosso curso de Introdução à Mediação Escolar fala desse fluxo e da importância do estabelecimento de parcerias, né, no entorno na escola com a rede de proteção. E esse material do Dr. Osório também fala. Então, são 2 materiais norteadores que nós já temos que serve para orientar o trabalho das escolas e diretorias de ensino, né? O Dr. Osório se aposentou, uma pena, né? Mas, assim, um grande parceiro, de fato, e assim, o quanto a gente vem problematizando, né? Não me lembro se foi, acho que a doutora Fabiola que falou da palavra problematização. E quando você problematiza algo, você gera um conhecimento, isso é fato. Não só com os adolescentes, nós adultos. Então, assim, problematizar como a escola reconhece o princípio de proteção integral diante dos seus diversos atendimentos ali, não só diante da revelação espontânea, né? Mas e a acolhida passa a ser diferente, o olhar passa a ser diferente, tá? Então, a apropriação do fluxo, acabou que assim, o fluxo nos ajudou para criar um protocolo até para outras violências. E isso foi, na verdade, sem a intenção, foi natural, né? Porque o fluxo está naturalizado, digamos assim. Então, por exemplo, a vice-diretora entrou em contato e falou: Dani, uma aluna contou para a gente isso, trouxe um relato, não de violência sexual, na verdade de violência doméstica. Ela trouxe uma questão. Então, assim, logo a escola já conhece quais, né, a finalidade da ficha SINAM, a escola fez já um relatório, já fez contato com o conselho, então, assim, já tem mesmo um contato com a UBS do bairro. Então, assim, a UBS também é uma grande parceira nossa, né, com as escolas, o agente comunitário de saúde. Então, assim, isso é importante, porque a gente vai utilizando de um saber em outra situação, tá? A formação dos nossos alunos gremistas, né, foi o ano passado, a doutora Renata teve com a gente, né, numa orientação técnica, onde professores ou gestores e um aluno gremista participou. E qual era o principal objetivo daquela orientação? Na verdade, era que os alunos, eles conhecessem o que é o sistema de garantia de direitos. A doutora Renata falou do trabalho dela frente à promotoria, a questão do princípio da proteção integral, o CMDCA, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também ali abordou, né, as suas atribuições, enfim, enquanto promotor também de políticas públicas, né, o Conselho Tutelar. Então, assim, os alunos, para eles reconhecerem essas instituições como órgãos de proteção, né? E conhecerem também, porque muitos não conhecem, né? Não. Eu acho que o Grêmio foi uma sacada de vocês envolverem os grêmios Hoje nisso. nós temos adolescentes vítimas de violência sexual que já procuram o Conselho Tutelar. Olha. Então, assim, temos também quem revela espontaneamente na escola, mas temos também aqueles que vão até o Conselho Tutelar. Então, assim, esse reconhecimento por parte dos alunos, isso também é muito importante. Né? E o quanto é importante o Conselho Tutelar também estar preparado para isso. Por isso que esse conceito de rede é uma coisa que eu sei que a doutora Renata trabalha também, ela está muito conectada com os conselheiros tutelares para que eles também recebam com esse olhar de proteção, esse olhar
todo especial que a gente sabe que muitos municípios nem sempre têm a sorte de ter Jacareí, um o Conselho Tutelar é super integrado com a rede, participa graça. de todas as capacitações. As capacitações, até por força da legislação, sempre recomenda-se que seja feita pela rede como um todo. Então, é uma capacitação, é uma psicóloga, mas todo mundo assiste. Todas as áreas de expertise assistem. Não são capacitações isoladas para cada secretaria ou para cada serviço. É uma capacitação da saúde, todo mundo é convidado. É uma capacitação do Conselho Tutelar, todo mundo é convidado. E assim por diante. Então, hoje, todo mundo vai buscando falar a mesma língua. E o Conselho Tutelar acaba estando integrado Mas o que eu acho nisso interessante também. é que vocês construíram isso. E essa construção, ela gera uma escuta, porque todo mundo tem dificuldade, não é verdade? Sim. E quando as pessoas podem falar da dificuldade que tem, os outros podem colaborar na construção desse ideal e da resolução do problema de cada instituição, né? Sim. Então, eu acho que essa construção, esse processo de construção é muito importante. E mais do que isso, quando se discute em rede e se aprende, se entende como as coisas funcionam, é muito rico, porque é uma forma de capacitação continuada e o próprio profissional da sua respectiva área vai ter mais instrumentos e se sentir mais empoderado para fazer coisas de forma diferente do que ele fazia antes. Então, não é só que você se apoia em outros conhecimentos, você próprio começa a enxergar algumas coisas de uma forma diferente. Então, Com certeza. é transformador. Todo mundo aprende, né? Como você disse. Até porque a gente vai reconhecer as fragilidades e potencialidades de todas as instituições, né? Então, a gente também começa a olhar para dentro, né? Uma outra questão que a gente, nessa questão da expansão do fluxo, dessa apropriação e a formação do Conselho Tutelar, enfim, foi o ano passado, né, nós tivemos a Diretoria de Ensino de Jacareí, teve uma iniciativa de fazer um encontro convidando os outros municípios para, a gente intitulou Vamos Fortalecer a Nossa Rede, né? Então, assim, tivemos a presença de conselheiros tutelares de outros municípios, promotoras de outros municípios, então, assim, isso para a gente foi muito gratificante. E aí a gente já estava nesse mesmo período, a gente tinha um outro município, né, jurisdicionado da diretoria, que começou a elaborar seu fluxo. Então, quer dizer, foi uma aprendizagem. Claro que cada município ali, ele tem a sua especificidade, né? Mas assim, de qualquer forma, todo município tem a sua Secretaria de Saúde, a sua Secretaria de Assistência Social, o seu Conselho Tutelar. Então, há coisas assim muito comuns, né? E a gente vai divulgando, né? E aí a gente vai construindo também, né? As audiências ampliadas, isso também foi as nossas reuniões de redes, a gente passa a conhecer as premissas das políticas públicas, né? A gente reconhece, sabe quais são as premissas de uma política educacional, mas aí a gente passa a reconhecer também quais são as políticas, as premissas de uma política, por exemplo, de assistência social. E ver que em certos princípios a gente está muito em comum. Por exemplo, o princípio da acolhida. Está na assistência social, está na educação, está na saúde. Né? Então, isso foi muito importante para a gente. O protagonismo dos alunos, aí está a questão da experiência que a gente teve, a parceria que a gente teve com o Instituto Liberta. Né? Hoje a gente tem foram em média 30 alunos da Escola Estadual Professora Laura Augusta, de Carvalho Rosas, de Jacareí. Eles fizeram as rodas de conversa com a Amanda, né, do Instituto Liberta, e junto eles construíram conhecimentos, né, e aí teve todo um desfecho. Eles vão fazer diversas apresentações, a gente, né, já tem combinado, aí a gente já tem uma pauta, né, eles vão até a diretoria de ensino, numa orientação técnica com vice-diretores e professores mediadores, para eles falarem para a gente o que é que eles aprenderam, e também um espaço de sensibilização. A expansão do fluxo de violência sexual para outros municípios, porque a partir essa nossa experiência em Jacareí, esse nosso trabalho, outros municípios começaram a construir seu próprio fluxo, né? Respeitando os seus serviços, enfim, as suas articulações, né? Mas isso já, de fato, já iniciou. A gente tem municípios já com seu fluxo também construído, né? A gente não pode nunca dizer terminado, porque passa por diversas atualizações, né?
E aí eu queria apresentar o nosso fluxo da Diretoria de Ensino de Jacareí, né, que é um fluxo para esse, no caso, é do município de Jacareí para as escolas públicas e particulares. Então, a gente está avançando também nessa questão da escola particular, né? Deixa eu só aumentar aqui. Então, o primeiro passo é a escuta do aluno na unidade escolar, que é a revelação espontânea, tá? Então, o profissional da escola realiza a escuta do aluno vítima de violência sexual sem solicitar detalhes além daqueles trazidos espontaneamente e realiza o relatório inicial. Na verdade, esse procedimento ele é comum em todos os fluxos, tanto na assistência social quanto na saúde, porque em Jacareí, por exemplo, CRAS, CREAS, UBS, Conselho Tutelar, tem o seu fluxo construído e ele é de conhecimento de todos, né? Cada serviço tem o seu próprio fluxo e a gente tem o geral envolvendo todos, depois os internos de cada serviço. Aí o diretor de escola, né, ele agenda essa escuta especializada, então a gente, além de ter esse fluxograma, a gente tem um fluxo descritivo, que vai o telefone, enfim, do serviço, né, ele solicita o número da ficha SINAM e realiza o preenchimento. Então, assim, isso foi uma coisa bastante importante, não só o preenchimento da ficha SINAM, mas entender o porquê que existe a ficha SINAM, o quanto também é importante para a questão das políticas públicas, né, essa notificação. Aí elabora o ofício para o conselho, né, que na verdade a gente vai falar sobre isso, que vai para o conselho tutelar, informando o agendamento, e junto com o relatório inicial e a ficha SINAM. E aqui tem uma questão bastante importante que eu gostaria de ressaltar, porque existe até um acompanhamento, na medida que o conselho tutelar a gente tem essa articulação. Se a criança ou adolescente falta na escuta especializada, né, tem um número de faltas, o conselho tutelar é acionado para fazer a busca ativa daquela criança ou adolescente para a escuta especializada, porque a gente precisa garantir essa escuta especializada, que hoje em Jacareí é feito pelos psicólogos da Secretaria de Saúde, tá? Uhum. Aqui, quando a violência sexual ocorreu dentro de 72 horas, claro, quando a questão é com o adolescente tem essa questão da temporalidade, então ele relata quando aconteceu, tá? E aí a gente, claro, encaminha para unidade de pronto atendimento, né? Então, cada município vai ter que construir mesmo o seu fluxo para ver dentro do seu município qual é o serviço. Qual é o serviço disponível, né? O relatório inicial é aquele que a gente chama para escuta da revelação espontânea, né? A ficha SINAM, então ambos os dois vão para o conselho tutelar e também o relatório vai para a escuta especializada, junto com uma cópia, e para a vigilância epidemiológica, né? A questão da notificação. E claro que não vai terminar aí de maneira nenhuma, né? Porque agora tem uma parte também importante, que é a abordagem com a família, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem colocando muito em pauta para a formação. O diretor ele vai analisar a viabilidade de comunicar a suspeita aos pais. Até porque é uma questão que, assim, às vezes a adolescente fala, eu não quero que fale agora para minha mãe. Eu quero, por exemplo, que fale para minha tia. Então, esse cuidado é importante a gente ter. Uhum. Né? Por quê? Porque ela é sujeita. Ela não é objeto. Não, eu vou chamar sua mãe. Não, vou perguntar. Né? Isso, eu vou perguntar para ela com quem ela gostaria que eu pudesse chamar nesse momento. De repente pode ser. E se notar da ausência de proteção por parte da família ou responsável, a escola aciona imediatamente o conselho tutelar. É claro que como a nossa articulação ela é boa, a escola imediatamente sempre aciona o conselho tutelar. E aí, dependendo ali da situação, o conselho vai ou não à escola, vai depender mesmo do caso, né? A questão, claro, de registrar a suspeita de violência no ROI, a importância disso, a gente tem uma resolução, uma normatização legal sobre isso, né? A comunicação ao supervisor da unidade escolar, porque, por exemplo, eu sou supervisora de ensino, responsável pela gestão regional de sistema de proteção. Tenho ali no meu setor de trabalho 3 escolas, mas eu tenho outras colegas que também, né, são supervisoras de outras escolas e que, além de receber essa comunicação,
também passar para vocês, Sim, né? Eu sim. acredito que você centraliza um pouco essas informações. Aqui, a última questão do fluxo, que é Perfeito. onde vai encaminhar para a gente a cópia do ofício e relatório inicial. Porque a gente precisa, assim, também ter indicadores de como que está essa questão da violência sexual na nossa diretoria de ensino. Muito bom. Eu agradeço Excelente. pela... Eu é que Pela agradeço, participação. muito boa a fala de todas vocês. Então, nós escolhemos algumas perguntas e temos também um pedido de palavra. Então, vamos intercalar um pouquinho. Nós vamos trazer uma questão trazida por Silmara Teixeira, que é diretora da escola professora Áurea de Oliveira, na região de São José do Rio Preto. Ela diz assim: restringindo-me à realidade dos pequenos municípios, nós temos conselheiros tutelares despreparados e sem compromisso, funcionários dos CREAS em número insuficiente e com pouca orientação, uma única viatura na cidade. Amigos do rei não são punidos, né? Ela coloca amigos do rei aí entre aspas. Poucas escolas contam com professor mediador. Atualmente, todas as escolas precisam de um profissional com esta função por período. E necessidade de um psicólogo capacitado por escola. Então, a parte do psicólogo e do professor mediador eu respondo. As demais, eu gostaria que vocês respondessem a partir da experiência com fluxos que vocês já desenvolveram. Né? Posso começar? Sim. Eu acho assim, essa realidade trazida de um município pequeno é a realidade de inúmeros outros municípios. O fato dessa estrutura ou falta de estrutura não pode ser um argumento para se não implementar uma lei federal que não é facultativa, é de implementação obrigatória e altamente protetiva da infância e da juventude. Então, eu acho que o grande interessante é que essa articulação da rede, esse trabalho articulado, esse fluxo de atendimento, ele pode e deve ser moldado de acordo com as especificidades de cada município, com a realidade de cada município, com a estrutura que cada município tem. Se a gente está falando de município pequenininho, vamos falar de tamanho. Jacareí é um município de 235 mil pessoas, 230 mil pessoas. É muito interessante porque quando eu apresento esse fluxo em outros municípios, eu já ouvi de tudo. Quando eu falo o tamanho do município, aí quando é muito pequenininho, fala, mas Jacareí é enorme, porque o meu município tem 20 mil, eu não consigo fazer isso. Também já ouvi, mas Jacareí é minúsculo, porque o meu tem 700 mil, eu não consigo fazer. É interessante porque, assim, o tamanho pode ser usado para o bem ou para o mal, ou para baixo ou para cima, mas, na verdade, de acordo com cada município, a gente tem experiências de outros municípios de tamanhos completamente distintos. A gente tem hoje, se não me engano, 8 municípios replicando esse fluxo de Jacareí de tamanhos completamente diversos. A título de sugestão, não sei se Santa Branca está assistindo, Santa Branca integra a Diretoria Regional de Ensino de Jacareí. É um município com quantos habitantes? Eu acho que uns 20 mil. É bem pequeno, talvez 20 mil, mas tem uma escola estadual, né, não tem atenção especializada de saúde, por exemplo, usa um monte, a referência acaba sendo Jacareí para um monte de coisa, mas com o porte pequeno que tem, está construindo de um ano para cá, até motivado e impulsionado pelo trabalho feito em Jacareí, uma parceria incrível com o Poder Judiciário de lá, o Ministério Público de lá e toda a educação. Quer dizer, quando juntou a força de vontade de fazer diferente, eles estão se capacitando, estão treinando. Estaremos na semana que vem num evento que vai ser realizado lá para adolescentes para falar de violência. Então, é muito interessante porque a gente vê um município muito pequeno fazendo um trabalho muito interessante. E olha o que eu ouvi deles lá. Que um monte de dificuldade que nós enfrentamos em Jacareí, quando a gente fala de replicar isso, por exemplo, um universo de dezenas de escolas, eles falam, com a gente é tranquilo porque a gente tem uma. Na hora de resolver um problema é mais fácil porque é tudo menor. Então, é uma escola estadual, mas várias da rede municipal. Várias da rede municipal. Mas o que eu quero trazer de interessante é, eventualmente, o tamanho do município também traz fatores positivos para uma articulação mais rápida e mais eficaz. Então, vejo muito menos como tamanho e estrutura e muito mais como união e força de vontade de pessoas dispostas a fazer algo em conjunto. E só para finalizar, eu vejo a escola e a diretoria e as escolas como uma força muito grande
de iniciativa e de promoção para trabalhar de forma muito integrada, e é nessa linha que a Diretoria Regional de Ensino tem trabalhado com os outros municípios integrantes da diretoria com sucesso, quer dizer, fomentando isso para que essa iniciativa, se não está partindo dos outros atores, que parta da escola. Eu queria agradecer a Silmara pela pergunta da região de São José do Rio Preto, dizer o seguinte: Silmara, eu estive na região de São José do Rio Preto, em Itajobi, Marapuama, e também estive em outros municípios ali vizinhos, porque nós instituímos ali, através, logicamente, da atuação da promotora Patrícia Dosualdo, o projeto de prevenção da violência doméstica com a estratégia de saúde da família. Lógico que são coisas, elas, em algum momento elas vão se encontrar, mas é uma atuação em rede. E quando nós falamos de atuação em rede, o fluxo está dentro da rede. Por que eu estou colocando isso? Porque lá nesses municípios nós também tivemos esse problema do primeiro passo. Como que vai ser o primeiro passo para instituir a cultura do trabalho em rede, né? E com muito pouco dinheiro, qualquer município consegue fazer isso, porque até não só a lei do depoimento da escuta especializada, mas também a Lei Maria da Penha, traz lá um artigo que fala o seguinte, que é preciso estabelecer a capacitação permanente. Tem lá em gênero, em raça, etnia, né, cultura do respeito à mulher, etc. Essa capacitação permanente, ela é feita com a estrutura que o município já tem. Então, no mínimo, começar com essa capacitação e, dentro dessa capacitação, acionar os outros personagens, os outros serviços para participar. Isso nós fizemos com o projeto da prevenção da violência doméstica e estratégia de saúde da família. E me parece que agora a colega está avançando para outros espaços e assim estabelecer essa cultura da rede. Fica a dica, é só procurá-la. Muito interessante o que você falou, Fabiola, porque quando se consegue articular, qualquer que seja o mote, qualquer que seja o pretexto, para trabalhar nessa prevenção da violência doméstica e familiar, para trabalhar um fluxo de escuta especializada, depoimento, qualquer seja o objetivo, quando se começa a trabalhar em rede, quando se cria essa cultura da articulação, isso depois vai se aplicar e replicar e funcionar em todas as outras frentes. Então, a gente começou com a rede protetiva da infância em Jacareí e hoje a gente vê essa rede, que acaba sendo muitos serviços os mesmos, articulado de uma forma bastante interessante para a pessoa com deficiência, para o idoso. Então, a gente começa a avançar esse trabalho integrado para outras frentes também. O importante é começar, Perfeito. Né? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o professor mediador. Já desde 2017 que nós colocamos essa questão para a rede. O professor mediador sozinho, ele não dá conta de atender os conflitos escolares, muito menos as vulnerabilidades que aparecem na escola. Então, esse projeto ele foi ampliado para todos os servidores, tanto é que nós oferecemos já no ano passado curso de formação para todos os servidores da rede. Porque, gente, o olhar ele tem que ser sensível e ele tem que ser de todo mundo. Ele não pode ser de uma pessoa apenas na escola. Então, o vice-diretor, como responsável, né, como o gestor das ações na escola e todos os servidores participando dessa identificação, dessa observação e desse encaminhamento dos casos que são detectados dentro das escolas da nossa rede, tá? E rapidamente falando sobre o psicólogo capacitado, que é uma outra questão que a diretora Silmara traz. Silmara, eu garanto para você, a escola não precisa de psicólogo. O psicólogo está na rede de proteção. E eu acho que esse fluxo de atendimento, ele vai resolver muitos casos que precisam ser encaminhados, porque não são todos os alunos da escola que precisam de acompanhamento psicológico. Eu tenho certeza, eu afirmo para você que são casos muito específicos, pontuais, e para isso não precisa de um psicólogo na escola, tá? Essa rede protetiva, essa rede que vocês vão criar, esse estabelecimento de fluxo, é que vai dar conta desses casos que aparecem dentro das escolas, tá bom? Eu vou passar a palavra para a Mauá e depois eu volto a responder uma última questão extremamente interessante, tá? Então, Mauá, por favor.
Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos, as diretorias de ensino, aos demais colegas aí. Boa tarde também, doutora Fabiola, a doutora Renata, Daniela, Sandra. Parabenizar em primeiro lugar aí a todos por essa videoconferência, por essa oportunidade de trazer um pouco das parcerias. Ao meu lado aqui comigo o PCNP, professor Paulo, de Tecnologia também, na Rede Saber e Mauá. A diretoria de ensino da região de Mauá, ela, além do município de Mauá, o município de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, uma totalidade de 104 escolas. E a exemplo de Jacareí, os colegas na rede devem lembrar, aproximadamente já desde o segundo semestre de 2014, aquela problemática na rede estadual em relação ao quem falta faz falta. Então, desde aquele momento, nós iniciamos o diálogo, as parcerias com os 3 municípios, trazendo aí, nas reuniões da mediação escolar, a temática e, principalmente, a contribuição dos colegas na prefeitura do CREAS, do CRAS, do CAPS, os conselheiros tutelar, a representação também da ronda escolar, da promotoria, como acontece hoje, dando um bom exemplo, na Rio Grande da Serra, os diretores e os professores mediadores e os vice-diretores também nas nossas reuniões. Então, de um município para outro, os avanços são grandes. Desde 2014, nós trazendo essas reuniões, tendo o feedback da parte também do Conselho Tutelar, tendo o feedback dos outros colegiados também para a escola. Os vices, já desde o ano passado, até mesmo não só o vice na escola, os vices da Escola da Família, fazendo também essa ponte, esse diálogo com todos no município, e sabemos que o sucesso é grande. Aqui na nossa diretoria de ensino, com a nossa supervisora Yolanda, a supervisora Edilene, e o nosso dirigente regional de ensino, o professor Manuel, nos estimula, nos dá sempre essa participação das reuniões, trazendo a escola, a gestão, a diretoria de ensino e as demais parcerias aí da rede protetiva, o tempo inteiro da prefeitura, trazendo feedback, os casos mais alarmantes, fazendo reuniões e assim buscando o melhor caminho para a escola. Sabemos que muitas vezes a dinâmica da prefeitura é um pouco diferente, falta um pouco muitas vezes de um auxílio, às vezes falta o carro, falta isso e aquilo dentro da dinâmica deles, mas esse diálogo Estado e município o tempo inteiro aqui em Mauá já tem avançado muito desde 2014, com os 2 municípios, os 3 municípios, sempre buscando aí o melhor no processo de ensino e aprendizagem e outras demandas que acontecem aí no nosso dia a dia. Eu agradeço essa rica oportunidade de trazer, Sandra, que Mauá também atua em rede já desde 2014 e precisando, estamos à disposição. E eu passo a palavra. Edivaldo, agradeço muito a sua informação. Nós sabemos que existem outros municípios que também já têm esse fluxo estabelecido, como é o caso de Jundiaí, como é o caso de Santos, né? Trouxemos Jacareí, principalmente por causa da parceria que temos aí com o Ministério Público, em especial a promotora doutora Renata Riviti, tá? Mas sabemos que existem outros municípios. Fico feliz em saber que na região de Mauá também existe já esse fluxo estabelecido. Parabéns pelo trabalho. Então, vamos lá. Retomando a pergunta, que vem da escola Pascoal Carlos Magno. E quando as mães negam abuso? É bastante comum haver casos de mães que negam o abuso e não abandonam o abusador. Conheci um caso que a criança era espancada pelo pai e abusada pelo padrasto. Até para tirar a criança do lar provisório e a colocar no seio familiar era algo praticamente impossível. O que levam as mães a negar a situação e deixar as filhas continuarem a sofrer com essa situação abusiva? Essa pergunta foi muito oportuna, agradeço a oportunidade de respondê-la. As minhas considerações a respeito, eu sempre trago muito essa reflexão e provoco muito a rede protetiva em Jacareí, nas discussões que a gente tem a respeito desse olhar para a mãe, né? É uma coisa muito natural e que bem arraigada na nossa sociedade, dentro da nossa realidade de desigualdade de gênero, de cobrar sempre da mulher a responsabilidade. Os filhos estão sujos, os filhos não tomaram banho, as crianças não fizeram a lição. É sempre a mãe é omissa, a mãe é negligente, a mãe não compareceu na escola.
É muito comum essa cobrança exclusivamente das mães. A gente nunca vê esse tipo de cobrança em relação aos pais. Eu acho que um link muito relevante, que não houve tempo suficiente aqui para ser abordado, mas que precisa ser refletido, é o link da violência doméstica, da violência familiar e da violência contra os filhos. Geralmente, quando se pensa em violência doméstica, pensa sempre em exclusivamente agressão física do homem contra a mulher, ponto. Mas, na verdade, é importante deixar claro que o fenômeno da violência acaba abrangendo todos os moradores daquele imóvel. Geralmente, onde existe a proporção, o link, a relação é muito grande entre a violência praticada contra a mulher e também entre as crianças moradoras daquela casa, se tiver um idoso contra a pessoa idosa, se tiver um animal de estimação, a violência muitas vezes é praticada primeiramente contra o animal de estimação. Então, a violência é no lar, a violência é na família. E essa desigualdade, esse desequilíbrio na relação com uma violência voltada contra a mulher e contra os filhos dela, impactam, sabe-se hoje de uma forma muito tranquila, impactam de uma forma muito forte e negativa a saúde emocional da mulher. Então, é muito comum vermos, e aí a importância que eu falo da escola contextualizar as situações com que se depara na escola, porque muitas vezes a gente está apontando o dedo e exigindo da mulher mais ação, mais atitude, e a gente pode estar lidando com uma mulher vítima também da violência, submissa, dominada, numa situação de depressão, né? Muitas vezes o uso abusivo de álcool e drogas vem da violência por ela também exibir como uma consequência nefasta da violência, da opressão, da violência psicológica sofrida dentro de casa. Então, quando a gente se depara com essas questões, a gente tem que entender e contextualizar. Daí a importância do fluxo, daí a importância dentro do nosso fluxo da assistência social entender a dinâmica da família, o contexto da família, porque muitas vezes a gente está cobrando e exigindo de uma mãe que não tem condição de dar, até por ela própria, ser vítima também da violência. Essa situação narrada da mãe negar o abuso e continuar com o agressor é absolutamente comum, sem nenhum julgamento aqui. A gente tem que entender a dinâmica daquela família, os riscos que ela corre numa eventual separação. Muitas vezes permanecer com o agressor, acreditem se quiser, pode ser até protetivo, uma medida que a mãe enxerga como protetiva em relação aos filhos, por enxergar que saindo daquela relação ela pode expor os filhos a maior risco, a maior dificuldade financeira, a outros fatores também preocupantes. Então, numa situação como essa, a rede tem que ser acionada e o conselho tutelar, já que a mãe está negando e a criança não está tendo credibilidade dentro daquela família, a gente tem outros mecanismos e aí o fluxo vai sempre evoluindo para a gente abranger essas outras situações. Como fazemos quando a família não acredita? A gente tem vários casos, a família não acredita, a criança não tem nenhuma credibilidade dentro da própria família, mas a gente tem elementos para acreditar que o relato dela é crível. Aí outros fatores são acionados e é importante deixar claro, não foi falado aqui, mas o Ministério Público dentro desse fluxo também fica sempre de sobreguarda, dando retaguarda para a rede protetiva, porque quando se enxerga uma situação de extrema desproteção dentro da família, eu posso ajuizar medidas protetivas no âmbito civil para afastamento do agressor do lar ou para colocação dessa criança numa família extensa que possa dar esse suporte ou até mesmo, excepcionalmente, em casos extremos, num acolhimento institucional. O que tem que ser sempre medida última e extrema, porque a criança que já está sendo vítima de uma suposta violência ainda ir para um acolhimento institucional pode ser enxergado pela criança como um castigo e eventualmente fazê-la querer se retratar do que ela relatou, né? Porque sentiu que ela contou e se deu mal por ter contado, ou, enfim, foi castigada por algo que ela acredita que possa ser culpada de ter feito. Então, percebam a complexidade disso e a importância desse olhar um pouco mais amplo, envolvendo, de novo, a rede protetiva com toda a sua expertise nas várias áreas de atuação para esse olhar mais completo e atuação nas várias frentes. Não se protege a criança sem se atender e se acolher a família. Não se protege a mulher em violência sem proteger os filhos dela. O fenômeno é o mesmo e a atuação tem que ser integrada para a família como um todo. Sem juízo de valor, né? Eu queria, até complementando o que a Renata colocou, assim, até problematizando, acho que é o nosso papel aqui, que existe situações e situações, né? Nós temos que pensar que muitas mães são mães solo e, em razão da desigualdade de gênero, acabam não acompanhando tal como deveriam acompanhar, porque muitos desses abusadores não são os padrastos,
são vizinhos, são amigos, são tios, que não necessariamente têm um relacionamento íntimo de afeto com a mãe daquela criança. Então, esse é um ponto. Um outro ponto é que esta violência, muitas dessas famílias, daqueles que devem proteger a criança, entendem que para a prova da veracidade daquele fato é necessário o quê? Um laudo pericial positivo. É aquela ideia de que se sempre espera que aquele vestígio, que haja uma prova da existência daquele abuso sexual. Então, se não houver aquela prova, ignorando por completo a palavra da criança, é como se aquela criança estivesse mentindo e fantasiando sobre aquela realidade. Então, esse é um outro ponto. Um outro que eu queria trazer aqui é a questão da banalização mesmo de atos sexuais, né? Quando nós falamos de meninas que, por frequentar o baile funk, elas são estigmatizadas e responsáveis pelas gravidezes, ignorando por completo homens que fizeram também aqueles filhos, quero trazer isso para problematizar mesmo. Muitas vezes ignoram a existência de outros tipos de violência sexual ou enxergam aquela menina que, por determinado comportamento visto como um comportamento sexual e fora do padrão, é ela sim a responsável por aquele abuso. E isso ainda existe em determinadas regiões periféricas, existe essa ideia da banalização. E por trás dessa ideia da banalização, o olhar, né, de concorrência, muitas vezes, daquela própria filha, por ser a responsável por tirar aquele homem de casa, que era o responsável pela família, tá? De culpabilizar como se fosse aquela menina a responsável pela sedução. Né? O corpo feminino como o causador do abuso e não o abusador como o causador daquele abuso. São incontáveis os casos também que a gente pega da criança sendo culpabilizada. Ela provocou, sim, ela quis, ela se insinuou. Tanto que essa questão da culpabilização, nós temos o Código Penal ele sofreu uma mudança em relação aos crimes de estupro. Até em 2005 eram considerados crimes contra os costumes, depois eles passaram para crimes contra a dignidade sexual, e antes existia uma presunção da violência, né? Então, quando nós falamos, hoje é o que nós chamamos de estupro de vulnerável, mas antes o que se entendia? Menor de 14 anos, violência, uma forma de presunção da violência. Então, não interessa, senão, mesmo que não tenha havido uma violência física, uma coação, o crime foi praticado contra aquela criança, então presume a violência. Por muito tempo, esta presunção da violência, ela foi relativizada a partir de olhares preconceituosos e atribuídos à culpabilização da vítima pela violência sexual. Então, é a roupa que usa, é o quanto se insinua, é eventualmente o fato dela ter, entre aspas, uma experiência sexual anterior, pelo simples fato dela ter namorado anteriormente, já seria motivo para que o abusador, inclusive, fosse absolvido. E essa relativização, ela se tornou tão cruel nos bancos judiciais que o próprio STJ lançou uma súmula dizendo que não importa o consentimento, né, da vítima, e hoje, em 2018, hoje no Código Penal existe expressamente uma menção a respeito disso. Não importa consentimento, não importa que a vítima anteriormente tenha tido alguma experiência sexual. Ou seja, a presunção é absoluta. E, aliás, em complemento a isso também, foi bem lembrado, eu tentei me ater à questão da sensibilização das mães como são julgadas, de modo geral, pela rede, de modo geral, né? Mas essa colocação é bastante relevante e eu acho interessante trazer que eu observo um julgamento, a gente trabalha, reflete para mudar isso, mas um julgamento bastante feroz da menina. A gente vê meninas de 10, de 11, de 12 anos, às vezes chega no acolhimento institucional e é descrita por toda a rede
como sedutora, como provocativa, como com a sexualidade aflorada, esse termo é muito utilizado, sem se atentar, e aí ela é meio que julgada por isso e, de certa forma, responsabilizada por abusos, né? Ah, ela já é o terceiro abuso dela, mas é que ela que provoca, ela seduz, ela que agarrou o menino. Sem se atentar, muitas vezes, que essa sexualidade super aflorada pode ser uma consequência de abuso sexual de forma muito precoce, levando a erotização de uma criança no momento em que ela não tem ainda preparo emocional, psicológico, nenhum preparo até biológico para ter aquele tipo de estímulo sexual. Então, muitas vezes, acaba sendo uma consequência. O que a gente vê como a causa de novos abusos, porque ela está provocando, está seduzindo, pode ser, na verdade, a revitimização dela, consequência, né, e sequelas de um abuso que vem, às vezes, de longa data, de tenridade. Então, de fato, são várias frentes, né, e faces da violência para a gente observar. Sim. E aquele exemplo que eu dei, né, da moça que com 10 anos de idade, da menina com 10 anos de idade engravidou e a mãe não sabia, ela não sabia porque provavelmente ela nem poderia imaginar que a barriga vinha de uma gravidez. Então, por isso que é importante uma rede sensibilizada para entender todos esses contextos. E aí a gente percebe que a rede, ela está dentro de um processo ampliado, né? Ampliado de conscientização sobre o papel da mulher na sociedade, sobre a importância, né, de entender que essa erotização das meninas é um perigo para as meninas. E essa erotização, ela está na internet, ela está numa música, ela está dentro de um processo educativo além da escola, né? Que é um educativo de violação de direitos humanos. Então, que, na verdade, é a família, a escola e a sociedade. Exatamente. Eu acho que são esses três pilares da formação, da educação das crianças. Então, de algum lugar vem. Se a erotização é precoce, de algum lugar vem. E é engraçado porque, assim, quando é um tio que abusa, né, não se pergunta por que aquele pai também não percebeu a situação do abuso. Uhum. Quando aquele avô abusa, por que aquele pai não percebeu? Muitas vezes porque aquele pai não visita a criança. Todos falando de casos de pais separados. São muitos, né? São muitas configurações. Então, assim, o complicado aí é sempre atribuir à mulher a responsabilidade por tudo. Pela má educação, pela má saúde e pelo abuso sexual. Muito bem, muito bem. Meninas, estamos chegando ao fim da nossa videoconferência e eu queria dizer para a rede que os arquivos, os slides usados desta videoconferência, eles estarão disponíveis nos arquivos da Rede do Saber. E posteriormente, daqui uns dias, após a edição, esta videoconferência também estará disponibilizada na Rede do Saber. Eu queria também indicar para vocês um artigo que foi escrito pela doutora Fabíola Sucasas, que inclusive foi colocado na pauta de formação, na 4ª pauta, que trata do abuso sexual. Que ela traz, de uma forma muito sensível, aos 13 anos da Lei Maria da Penha. Né? Belíssimo artigo, eu achei que era muito pertinente colocar na pauta, então eu recomendo a leitura. Obrigada. E, por fim, eu queria que vocês fizessem 1 minutinho para cada uma fazer as considerações finais e a doutora Fabíola falar do concurso Vozes. Começa por você. Daniela? Eu penso que é importante a gente sempre falar, nós temos fragilidades, mas nós temos potencialidades. Então, todos os serviços, né? O início de um diálogo, né? O início de sentar para discutir um caso é uma reunião de formação. Então, eu acho que ter essa comunicação com o conselho tutelar, com a assistência social, com a saúde, reconhecer as fragilidades, porque a escola também tem fragilidade, mas ela também tem potencialidade, do mesmo modo que os outros serviços. Então, assim, isso eu acho que é o primeiro passo, né? A Ivani Fazenda já fala da interdisciplinaridade, a humildade, o diálogo, é um princípio para um trabalho assim, né? De um trabalho em rede. E a escola faz parte da rede, não é a escola e a rede, né? A escola, ela está dentro da rede de proteção. Adorei a fala otimista. Obrigada. E temos que ser otimistas. Eu também acho que
foi muito bem colocado, né? Que nós precisamos derrubar muitas vezes a má vontade ou a falta de esperança de transformar. Nós podemos sim transformar. Se na sua escola você conseguir transformar a vida de uma menina, você está movendo o mundo. Quando nós falamos de uma menina transformada, nós estamos falando aí de uma vida salva e livre de muitas e muitas de traumas, de violências. E, na verdade, a gente está falando da construção de um país aí, de um país que está partindo para essa vontade de que as mulheres efetivamente estejam livres de qualquer violência. Mas eu queria lembrar vocês que o concurso Vozes pela Igualdade está em andamento, está na sua 4ª edição. O tema desse ano é A Cor da Minha Pele dá poder à minha voz, justamente para discutir a interseccionalidade de gênero e raça na temática da violência contra a mulher. Lembrando que quando nós falamos, inclusive, de violência sexual contra meninas, nós temos esse recorte e é preciso que todos e todas estejam atentos à realidade das meninas negras deste país. Que esse já é um sinal, antes de qualquer outro, de uma vulnerabilidade, porque o racismo faz parte de uma sociedade brasileira estruturada para inferiorizar o outro simplesmente pela sua cor. Então, meu recado está aí, que todos participem desse concurso, e nós já está disponibilizado o link da webconferência pela Rede do Saber. Em alguns municípios, algumas cidades, terão visitas aí de alguns promotores, são 40 promotores de justiça, inclusive a doutora Renata, que está aqui, participantes, na verdade, não são participantes, são parte do projeto. Muito obrigada à Secretaria de Estado da Educação, muito obrigada, Sandra. Fiquei muito feliz de participar ao lado de colegas tão engajadas, e até breve. Muito obrigada, doutora Fabíola. E, doutora Renata, sua vez. Eu quero deixar o alento de que a rede é possível. Isso eu costumo dizer que um pouco da minha trajetória. Eu estou em Jacareí há 8 anos. Eu cheguei numa Jacareí que não tinha rede como funciona hoje. E eu tenho participado, porque isso é uma construção coletiva a várias mãos, ninguém constrói uma rede sozinha, tenho participado desse processo ao longo desses anos. E a minha grande alegria é constatar que isso é possível. No meio de uma multidão, a gente sempre encontra olhos brilhando. Em todos os serviços vai ter olhos brilhantes. É possível encontrar olhos brilhantes que se distinguem dos demais. E são com essas pessoas que a conversa começa a acontecer, até evoluir para algo maior. Muitas vezes é construindo mesmo de uma forma de baixo para cima, até a gente conseguir montar um grande grupo transformador. É transformador. E eu finalizo, portanto, agradecendo também a oportunidade de estar aqui, Sandra, muito feliz com o convite, trazer essa experiência de Jacareí e compartilhar essa experiência toda num cenário estadual. Tenho uma parceria sensacional com a Diretoria Regional de Ensino, várias frentes abertas de trabalho. Fico muito feliz de poder contar com um pessoal engajado, comprometido, com brilhos nos olhos que tem ali. E continuo à disposição através do e-mail, através no meu PowerPoint que vai ser disponibilizado, tem o meu contato, me coloco à disposição para quem tiver mais alguma informação direta que precise pedir de mim. Obrigada, doutora Renata. Agradecemos muito. Eu queria encerrar trazendo uma fala do doutor Antônio Osório, já que nós falamos dele aqui. O doutor Antônio fala uma coisa muito interessante, porque a gente ouve muita reclamação sobre as instituições da rede protetiva, né? E ele fala assim, que bom que hoje nós temos a rede protetiva, que bom que existe, porque há 20 anos atrás nós não tínhamos essas instituições e hoje nós temos. O que nós precisamos é qualificar o serviço, que eu acho que é justamente a criação desse fluxo, de estabelecer, construir esse fluxo, e eu concordo que sempre vai ter pessoas engajadas como vocês, com o olhar brilhando, e que vai, com certeza, contribuir muito na criação, no estabelecimento e no funcionamento desse fluxo em nível local, né?
Mais uma vez agradeço muito a presença e as contribuições de vocês. Agradeço a atenção de todos os gestores regionais, vice-diretores, professores mediadores e os demais servidores da rede. Obrigada e até a nossa próxima videoconferência.